Essa semana, mais precisamente na sexta-feira, a gente comemora o Star Wars Day. Para quem não sabe, o 4 de maio é uma data escolhida por conta do trocadilho May the Fourth be with you, que forma mais ou menos uma fonética semelhante a May the Force be with you, ou seja, que a força esteja com você. Então, em comemoração a esse dia e também ao mês de maio, onde a gente comemora 41 anos da estreia de Uma Nova Esperança, nós vamos falar 41 curiosidades sobre Star Wars. Apertem os cintos, você acaba de entrar no hiperespaço. A maioria dos diretores, como Brian De Palma, por exemplo, apostava que Star Wars seria um fracasso. Muitos deles achavam isso e somente Steven Spielberg bancou o projeto e acreditou que o filme seria um sucesso. E o Spielberg e o George Lucas são tão amigos que o ET, de ET o Extraterrestre, aparece em uma cena bem pequenininha em A Ameaça Fantasma. A Millennium Falcon, a nave do Han Solo, ela foi inspirada num sanduíche que o George Lucas estava comendo enquanto ele escrevia o roteiro. O som da respiração do Darth Vader é feito com um regulador de mergulho. Além da frase I have a bad feeling about this, o número 1138 também aparece em todos os filmes de Star Wars. Isso porque é uma homenagem ao primeiro filme produzido pelo George Lucas, THX 1138. Um dos finais alternativos que o George Lucas bolou para Star Wars é que o Luke teria ido pro lado negro e o Han Solo morreria, mas ele acreditou que isso poderia ser um problema na hora de licenciar os brinquedos e também por ser uma produção mais voltada para o público infanto-juvenil. O Jabba the Hutt ele foi controlado por mais de 10 fantoches. A tradução de Vader em holandês é pai. O Retorno de Jedi quase foi chamado de A Vingança de Jedi, então chegaram até a fazer cartazes sobre isso, mas o George Lucas acabou optando por O Retorno de Jedi para não dar tanta margem para interpretações a respeito do final. Foram necessários 3 atores para compor o Darth Vader na trilogia original. O David Prowse fez o corpo, o Sebastian Shaw fez o rosto em O Retorno de Jedi e o James Earl Jones fez a voz dele. Skywalker por pouco não se chamou Starkiller, tanto que depois eles utilizaram Starkiller em The Force Unleashed para homenagear esse esboço do personagem. Tanto que um dos títulos do roteiro de George Lucas se chamava The Adventures of Starkiller, episódio 1 de Star Wars. Então depois isso foi alterando, acabou virando Star Wars e o Starkiller acabou virando Skywalker. A filha de Carrie Fisher, a Billie Lourd, ela teve sua estreia no cinema em O Despertar da Força e ela ganhou ainda mais destaque em Os Últimos Jedi. A frase correta não é Luke, eu sou seu pai, é não, eu sou seu pai. Fica aí para quem quer repetir isso na vida real. A roupa utilizada pelo caçador de recompensa Bossk nos filmes, ela foi reciclada de um episódio de Doctor Who. Embora eles apareçam em O Retorno de Jedi, a palavra Ewok nunca é utilizada nos filmes. Os únicos personagens que aparecem em todos os filmes da saga são o R2-D2 e o C-3PO. Endor, onde acontece a última batalha de O Retorno de Jedi, também é citada na Bíblia e também em O Senhor dos Anéis. Na Bíblia, o rei Saul viaja para uma cidade, um vilarejo chamado Endor, para caçar uma bruxa. E no Senhor dos Anéis, Endor é como se fosse a denominação da Terra-média segundo os Elfos. Os Muppets fizeram uma visita nas gravações de O Império Contra-Ataca, que segundo Frank Oz, que faz a voz do Yoda e também fazia a voz da Miss Piggy, ele levou os fantoches para que o Luke se sentisse mais à vontade, para que o Mark Hamill se sentisse mais à vontade em interagir com o Yoda. Star Wars foi o primeiro filme de ficção científica a concorrer ao Oscar de melhor filme. Ele perdeu para Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, de Woody Allen. Tatooine realmente existe. Ela é uma cidade na Tunísia onde foram gravadas as cenas do deserto em Uma Nova Esperança. A cidade se chama Tatooine. Então, como o George Lucas gostou tanto da cidade, ele utilizou esse nome para denominar o planeta chamado Tatooine. Harrison Ford ainda não era tão conhecido em Star Wars e por isso ele ganhou apenas $10 mil para fazer o personagem de Han Solo. O som emitido pelo Chewbacca é a mistura de vários sons de outros animais, como morsas, ursos, entre outros animais que fazem um barulho mais esquisito. Então, juntou tudo, ele pegou apenas algumas notas de alguns e se tornou a voz do Chewbacca. Os Últimos Jedi é o filme mais longo da saga, ele tem 152 minutos. As feições de Yoda foram inspiradas em nada mais, nada menos que Albert Einstein. O Yoda ele deixou de ser um boneco a partir de O Ataque dos Clones. Depois desse filme, ele foi utilizado apenas digitalmente.
Ele retornou como boneco em Os Últimos Jedi. Harrison Ford deu a sugestão para George Lucas para que o personagem dele morresse. O George Lucas não só não concordou, como falou que transformaria o Han Solo num herói. Nenhum traje de Stormtrooper foi utilizado na trilogia prequel, todos foram feitos digitalmente. George Lucas estava fascinado pelo mundo digital e acabou utilizando todo o exército como digital. Um elefante foi utilizado nas gravações de Star Wars para caracterizar o Banta, aquele animal gigante. Então, se você perceber, aquilo é um elefante cheio de roupa. É uma coisa bem bizarra, e esse elefante ele durou, se eu não me engano, até 1995. Era uma elefante fêmea. Na cena do compactador de lixo, o Luke ele teve que ficar submerso e segurando a respiração por tanto tempo que ele acabou estourando uma veia do rosto dele, e eles tiveram que disfarçar isso por meio da computação daquela época. O Mestre Yoda ele quase foi interpretado por um macaco com máscara. Para lançar Star Wars, George Lucas teve que pagar uma multa para o sindicato dos diretores porque ele se recusou a utilizar os créditos no início. Ele levou os créditos para o fim para que aquele letreiro se mantivesse na inspiração dele. Inicialmente, o Han Solo ele seria um alienígena de cor verde, e o R2-D2 era para falar o inglês normal. Somente George Lucas, Mark Hamill e o diretor Arvin Kirchner sabiam que o Darth Vader era o pai do Luke. Na gravação do set, David Prowse disse que Obi-Wan havia matado o pai do Luke, ou Anakin Skywalker. Keira Knightley, que ficou conhecida por interpretar Elizabeth em Piratas do Caribe, ela também interpretou Star Wars, ela foi uma das dublês da Rainha Amidala, ela interpretava Sabé. Rainha Amidala era interpretada pela Natalie Portman e até as mães delas as confundiam no próprio set. A Keira tinha 14 anos de idade na época. Warwick Davis, o anão que interpreta o Professor Flitwick em Harry Potter, ele também fez várias participações em Star Wars. Ele começou como um Ewok em O Retorno de Jedi e ele também foi responsável por fazer o jovem Greedo em A Ameaça Fantasma, além de vários outros personagens, inclusive nessa nova trilogia. O comunicador que o Qui-Gon Jinn usa em A Ameaça Fantasma é só um aparelho de barbear feminino adaptado para aquilo. O ator Peter Cushing, que interpretava o Grand Moff Tarkin, ele não conseguia utilizar as botas dele porque machucavam muito os pés dele e, durante as gravações, ele fez as suas cenas usando chinelo e pantufas. E por fim, Dennis Lawson, que interpretou Wedge Antilles em Star Wars, é tio de Ewan McGregor, que interpretou o Obi-Wan na trilogia prequel. E aí, gostaram das curiosidades? Algumas vocês sabiam, outras vocês não sabiam. Conta aí qual você não sabia, qual te surpreendeu mais. E também se você tiver alguma outra curiosidade que a gente não colocou aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai falar sobre todas. Vamos debater isso, tá bom? Esse foi mais um Hiperespaço, obrigado por assistir e que a força esteja sempre com você.